Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Pedagogo, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre métodos de alfabetização. E olha, eu gostaria de iniciar dizendo que não é simples ensinar a ler e a escrever, por isso que existem vários métodos de alfabetização. Inclusive a Magda Soares vai dizer que não é correto falar método de alfabetização, mas sempre métodos de alfabetização. E aproveitando o ensejo que eu estou citando a Magda Soares, agora em outubro de 2019, eu tive a oportunidade de ler um livro dela chamado Alfabetização, a questão do método. O livro é da editora Contexto e ele é do ano de 2016, tem 384 páginas, é o livro de capa azul. Mas olha só, eu acho que ninguém que quer militar a área da alfabetização deveria deixar de ler este livro. É uma leitura urgente, é uma leitura muito importante. Alfabetização, a questão do método. É um livro excelente. Ninguém que quer entender e militar bem a área da alfabetização e do letramento pode ignorar os materiais e os escritos de Magda Soares. Tendo dito isso, vamos lá. Repetindo, ensinar a ler e escrever não é simples. Por isso é que existem vários métodos. Então não é uma questão de esse ou aquele, mas de usar aquele mais adequado a determinado contexto. Bom, primeiro eu gostaria de falar do método sintético. O método sintético é aquele em que eu fui alfabetizado, lá pelo ano de 1986, não é? O método sintético, falando assim, muita gente pode não entender do que ele se trata, mas o método sintético ele vai trabalhar com a ideia de juntar duas letras, então formar uma sílaba, né? B, A, Ba. E ele não está preocupado com o som da letra, mas em juntar a letra e formar a sílaba, né? É conhecido também como método tradicional. Depois você tem aí o método global, que vem em oposição a este. O método global ele vai partir do todo para as partes. Por exemplo, ele vai trabalhar com a ideia da criança ter o maior tempo possível de contato com determinado texto. E compreendendo então a ideia do texto, ela começa a conhecer o significado das palavras. Esse é o método global. Depois eu gostaria de falar do método construtivista. Mas para a gente ter uma ideia bem clara do que é o método construtivista, é bom entender aquele cenário. Ali pelas décadas de 80 e 90, no Brasil, chega o livro A Psicogênese da Língua Escrita, da Emília Ferreiro, né? Foi discípula aí de Piaget. E surge então o construtivismo. E o construtivismo, muitas pessoas, vários grupos de estudo vão dizer que o construtivismo não se trata de um método, mas de uma teoria. Só que você vai encontrar em vários materiais escritos e várias pessoas dizendo o nosso método de alfabetização é construtivista. Por que é construtivista? Porque ele vai partir da ideia da interação do sujeito com o meio, da interação do sujeito com o objeto, da interação do sujeito com o conhecimento, ou seja, da interação do sujeito com aquilo que vai gerar o conhecimento, né? E outra coisa muito importante no construtivismo é que ele vai buscar partir sempre do conhecimento prévio que o aluno já traz. Ao contrário de alguns métodos que vê o aluno como uma tábula rasa, onde você vai depositar o conhecimento, não. O construtivismo prima trabalhar com aquele conhecimento prévio que a criança já traz. Então isso é muito importante você compreender, estaria dentro disso o construtivismo. E eu também gostaria de falar do método fônico. O método fônico tem muita coisa interessante a respeito do método fônico também. Ele vai partir da ideia, ele vai trabalhar com a ideia de que você primeiro deveria ensinar as crianças a conhecer os sons das letras para então identificar. Por exemplo, M. Ensinar as crianças o movimento da língua, o som, o jeito que a boca pronuncia determinada palavra. L. Então vai partir dessas ideias, de conhecer os sons. E a partir do método fonético, né, que é a junção do fonema mais o grafema, né, do som mais a letra, e vão surgir vários outros métodos a partir do método fônico. Por exemplo, métodos de boquinha, e conhecido como método boquinha, e outros vários métodos que vão surgir. Bom, eu gostaria de trazer também alguns conceitos, que é o seguinte: o sujeito alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever. Esse é o alfabetizado. O sujeito letrado é aquele que sabe ler e escrever e também faz uso da leitura e da escrita de acordo com a demanda social dela, de acordo com a demanda social da leitura e da escrita. E o letramento é o uso social da leitura e da escrita, né? Por isso separar a alfabetização de letramento, porque nem sempre o sujeito alfabetizado ele também acontece o letramento na sua vida, e muitas vezes o sujeito letrado não acontece
não é alfabetizado. Por exemplo, alfabetizar ou começar a trabalhar com as crianças a partir da literatura infantil, a partir do livro infantil. Propriamente dito, não é alfabetizar, não é um método, não é a alfabetização, não está ocorrendo no contato com livro infantil muitas vezes, ou com revistas, ou com outro tipo de material. Mas uma criança que esteja inserida num contexto onde ela conhece as literaturas, os livros infantis e outros materiais que ela pode ter acesso para folhear, né? A gente vai aprender isso em Magda Soares, ela tem algum tipo de letramento. Ela está sendo introduzida no universo do letramento. Então ela pode ainda não ser alfabetizada, mas há algum tipo de letramento. Bom, por hoje é só, o vídeo está atingindo o tamanho aqui, nós vamos gravar mais vídeos a respeito dos métodos de alfabetização, mas espero que esse seja um apanhado geral, que esse esteja trazendo uma visão geral a respeito do assunto, e eu sou o Rodrigo Pedagogo, um abraço, até o próximo vídeo.